fixadora de manto, borda de tabuleiro, nascente. Mas aí o que eu tenho de entrave jurídico? Né? Porque eu estou falando de uma exploração sustentável. Eu estou falando que eu tenho uma propriedade, eu tenho que preservar, mas eu posso usar. Então, assim, eu posso desmatar na Amazônia? A gente fala muito sobre desmatamento ilegal. O desmatamento na Amazônia é permitido, desde que eu respeite esses 80% de reserva legal, desde que eu tenha autorização, que eu tenha licença, que eu respeite as minhas APPs. Então, o desmatamento zero ele não é uma realidade no Brasil hoje, em termos de legislação. Lembrando que a gente tem mais de 15 mil normas, que a gente tem processo criminal contra quem, né, o desmatamento ilegal ele é punido, né, na legislação, tanto no processo criminal quanto na ação civil pública, mas o desmatamento zero não é uma realidade. Isso até eu coloquei a imagem negativa do agronegócio, eu quis trazer essas informações porque eu vejo que a população muitas vezes não tem nem noção da nossa realidade enquanto país, né? De quantas normas a gente tem, do quanto a gente preserva. E aqui eu não estou falando que não existe desmatamento legal, não existem problemas ambientais, a gente lida com isso, a gente tem problemas ambientais, mas isso não é a realidade absoluta. A realidade absoluta é que nós temos um país com muito potencial, né? E aí entrando na nossa área, tanto de solo, como de mineração, como de área. E é um país que é o que eu disse, 20% dos 60% é o próprio produtor. É a pessoa física ou jurídica, é o dono da área que cuida desse espaço. Então, a imagem negativa que a gente tem da nossa realidade é um grande entrave jurídico. A ausência de análise do cadastro ambiental rural, então o que é o grande problema? Por que a ausência do CAR, a análise do CAR é ruim? Hoje, menos de 3% dos CARs já foram analisados no país. E sem um CAR ativo, o produtor não consegue fazer a regularização ambiental dele. Então, se ele não tem reserva legal, o CAR não foi analisado, ele não sabe se ele vai se enquadrar no uso consolidado lá de 1934, que ele não precisa recuperar, ou se ele vai entrar no uso consolidado de 2008, que ele precisa se regularizar dentro da área. Ou se a APP dele, que ele acha que está regular, o órgão ambiental acha que não está. Então, isso está demorando muito. O código é de 2012, a gente aí tem 13 anos, o CAR é de 2014. Então, são mais de 10 anos esperando essa análise do CAR. E sem o CAR aprovado, a gente tem muita dificuldade de acesso a crédito rural. Então, o que é um outro problema do CAR? A malha do sistema do CAR, ele muitas vezes esbarra contra as propriedades. Então, é normal um embargo numa propriedade vizinha, quando ele vai para o cadastro ambiental rural, ele acaba esbarrando na propriedade assim, 0,01%. E aí a propriedade já tem uma restrição de embargo, que na verdade nem é dela, é de uma propriedade vizinha. Então, a ausência de análise do CAR traz esse problema de acesso restrito para crédito rural, ausência de incentivo do programa de pagamento por serviço ambiental. Se eu não tenho nem análise do CAR, como é que eu vou fazer programa de pagamento por serviço ambiental? Os processos são lentos, demoram, então é muito comum a gente ver processo de licenciamento que dura 5, 10 anos. Eu peguei essa semana uma licença prévia, que é a primeira etapa da licença, do processo de licenciamento, né? A gente está falando de licença bifásica, licença prévia de instalação, de operação. Então, essa licença prévia, ela está demorando 10 anos e ela foi negada agora. Então, em 2015, a gente tinha uma realidade do empreendimento que a gente tem outra. E aí, a ausência de... um outro problema, a insegurança jurídica que isso causa, né? Então, o empreendedor, como é que ele vai começar um licenciamento? Como é que ele vai explorar a área dele se ele não sabe quanto tempo vai demorar esse processo? E aí até os colegas que nos antecederam falaram do licenciamento ambiental. Veja, minha colega conterrânea de Curitiba falou das questões de Curitiba, o que Curitiba está fazendo. O Paraná hoje é o único estado que tem uma ação judicial com uma sentença judicial que não aplica o Código Florestal dentro do estado. Então a gente tem quantos estados no Brasil que tem a interferência da Mata Atlântica, né? O próprio estado da Bahia, que tem uma parte que tem uma interferência da Mata Atlântica, que você tem uma série de vedações. O Paraná não aplica com sentença judicial, porque eles entendem que a lei da Mata Atlântica é mais forte do que o Código Florestal. Então é o único estado, a gente tem um estado de exceção, né? E que se essa lei for passar, essa sentença, ela não deu efeito suspensivo, então ela estava valendo, mas tem uma decisão judicial do STF que suspendeu os efeitos dessa sentença. E aí, por enquanto, está se aplicando o Código Florestal. Mas se essa sentença passar e for confirmada no tribunal,
eu não tenho análise de cara, eu não tenho uso consolidado, então isso traz muita insegurança para o produtor. E aí até a doutora comentou de uma ação judicial que ela entrou pela Procuradoria, teve 108 páginas para suspender uma licença. A gente tem um juiz da Justiça Federal que ele dá sentenças realmente de 120, 130 páginas. Então, assim, isso é uma burocracia enorme, isso traz uma insegurança enorme, né? O produtor tem até medo de judicializar. A gente agora até está um pouco mais consolidado o Código Florestal, mas até recentemente a gente tinha decisões não aplicando o Código Florestal, não aplicando o conceito de reserva legal, aplicando a identidade ecológica, que é um conceito que já caiu, né, pelo STF, então isso é um grande problema, e a ausência de regularização fundiária. Porque se a gente não sabe, se a gente não faz regularização fundiária, principalmente na Amazônia, a gente não sabe quem está lá, quem está desmatando, quem não está usando de uma forma sustentável, e se a gente não sabe quem que a gente vai responsabilizar. Então, minha fala aqui hoje era para... eu não quis ser uma apocalíptica, mas assim, a gente tem muito potencial, a gente tem uma exploração, a gente é muito sustentável, então com uma atenção de sustentabilidade mesmo, ambiental, social, econômico, mas a gente ainda tem muitos entraves jurídicos que a gente ainda precisa cuidar, enquanto instituição, né? enquanto poderes executivo, legislativo e judiciário, a gente ainda precisa caminhar junto. Então é isso. Obrigada.